Boa noite, pessoal, a todos e a todas, né? A gente começa com a música linda dessa, né, de Caetano, aí com a participação de Maria Gadu, justamente para ilustrar um pouco o que a gente vai ver a partir da aula de hoje. A gente começa com as dicotomias do direito, né, as bifurcações, as contraposições, é um pouco disso que a música fala. O querer e o ser, né? Então, a expectativa, né? Existe um meme muito comum da expectativa e da realidade, né? Que a gente vê nas redes sociais, e é isso mesmo, o que a gente se depara no nosso dia a dia com essas dicotomias, né? Com essas opções, não é verdade? Então, é mais ou menos isso que a gente vai começar a ver a aula de hoje. Hoje a gente vai não apenas falar sobre essas dicotomias clássicas, como falar sobre os primeiros ramos do direito. Então a gente começa aqui um panorama, né, enciclopédico do direito, que é próprio da disciplina, dá uma visão geral do que vocês vão enfrentar ao longo do curso e nas carreiras profissionais que vocês vão abraçar. E também a gente vai falar sobre o nosso trabalho do seminário que a gente vai executar no iniciozinho das aulas em 2022, certo? Já que a gente tem esse recesso, eu pensei muito, né, em fazer atividades, porque eu já soube que alguns professores estão fazendo atividades durante o recesso, mas aí vou ter essa empatia, essa comiseração por vocês e por mim também, e dentro do nosso cronograma, mesmo que a gente tenha destacado algumas aulas das terças-feiras para atividades assíncronas, como a leitura dos textos que eu disponibilizei no CIGAR, a gente não está em atraso de forma alguma, a gente está dentro do cronograma esperado. Aliás, no início do semestre, eu já tinha me programado para proceder dessa maneira. A gente teria sempre aulas assíncronas na terça-feira e aulas síncronas na quinta, como a gente tem, já que a gente tem os dois períodos, né, os dois horários. Mas a gente vem realizando com alguma segurança, né, algumas terças-feiras com aulas síncronas, outras com assíncronas, e a gente tem cumprido bem o cronograma esperado, então não se preocupe em relação a isso, certo? Eu queria também ver com vocês, não sei se vocês já se mobilizaram, eu coloquei o arquivo só hoje à tarde, né? E aí, não sei se vocês chegaram a ver o arquivo relativo ao seminário, eu vou fazer algumas modificações, vocês vão perceber, né? E a gente vai ter 6 grupos de 8 pessoas, porque nós temos 49 matriculados, mas sempre tem algum matriculado que não acompanha as aulas. Se não for esse o caso, se a gente tiver 49 pessoas que estão participando ativamente da disciplina, então um grupo vai ter 9 pessoas, mas apenas um, certo? A regra vai ser 6 grupos de 8 pessoas. A gente só vai admitir um grupo de 9 se todos os demais já tiverem 8 pessoas. Se vocês já tiverem grupos de 8 pessoas, a gente já pode escolher hoje os temas, porque aí vocês já vão para o Natal, para o Réveillon, para o Carnatal, né, que vocês estão perdendo hoje, para essa aula de introdução, e justamente já tranquilos em relação ao tema que vocês vão apresentar nos seminários do próximo ano, certo? Bom, mas vamos iniciar exatamente falando sobre as dicotomias do direito. Nós temos no direito essas chamadas dicotomias, né? Mas isso não é um privilégio do estudo do direito, né? Vocês que têm outras formações devem também se lembrar de algumas dicotomias dentro das suas áreas de estudo originais ou iniciais. Quem poderia me dizer alguma? Do tipo hardware, software, né? O que mais? Real e ideal, expectativa e realidade. Uma que está diariamente nos comentários jornalísticos e de grupos de WhatsApp. Qual é?
diariamente, desde alguns anos. Dentro da ciência política, é uma dicotomia muito conhecida e difundida. O professor João colocou nos comentários esquerda e direita. Exatamente, João. Obrigado, Denise. Exatamente, João. Esquerda e direita, né? Esse, inclusive, é o título de uma obra de Norberto Bobbio, escrita muito antes de haver qualquer tipo de polêmica mais veemente, como a gente tem enxergado, a gente tem sentido nesses últimos tempos, né? E Norberto Bobbio coloca ali que essa dicotomia, tanto quanto a dicotomia direita e esquerda, existem dicotomias em todas as áreas do saber, né? Então, na ciência política, também no direito, não é diferente, certo? E vocês vão observar que muitas delas a gente já mencionou, né? A gente não tratou de forma aprofundada, porque vai ter momentos específicos para isso, mas a gente já tratou nessas aulas iniciais. Por exemplo, direito natural e direito positivo. A gente não vai aprofundar essa discussão porque vocês mesmos vão apresentar trabalhos, uma corrente epistemológica jurídica que vê o direito natural como objeto da ciência do direito e outra que vê o direito positivo como objeto da ciência do direito, certo? Então, a gente não vai aprofundar essa dicotomia, mas é importante que a gente relembre, né, aquilo que a gente já, pelo menos de forma superficial, tratou nas aulas anteriores. O direito natural é entendido como aquele que é imanente à condição humana, independentemente de cultura, independentemente de credo, independentemente da localização geográfica do povo em que é beneficiado com o reconhecimento desses direitos. Então, se eu tenho o direito à vida que é tido muitas vezes como um direito natural, certo? O direito à vida, ele é reconhecido como direito, independentemente da cultura, independentemente da localização geográfica do povo. Aí vocês vão dizer, mas esse direito à vida é relativizado em muitas culturas. Por exemplo, há tribos que, quando a mulher dá à luz bebês gêmeos, é comum, é natural que ela sacrifique um deles, certo? Tanto quanto acontecia, por exemplo, em relação à própria dinastia de herança, né, de hereditariedade dos monarcas, porque o nascimento no mesmo dia poderia dar problema depois para a questão de sucessão, por exemplo, saber quem era o mais velho, quem era o mais novo, certo? Os hebreus resolveram isso. A própria Bíblia tem lá a solução para esse problema. Amarra o pé daquele que saiu primeiro, com a fita, né? Então, ela sabe que aquele é o primogênito, porque para eles isso realmente é importante. Até hoje é. Certo? Então, pessoal, vamos ver que o direito natural, a gente já viu que o direito natural é algo que ou vem de um reconhecimento divino, de uma doação divina, de alguns atributos que são próprios do ser humano, certo? Ou, independentemente dessa versão teológica, a gente tem um direito que é reconhecido pela própria racionalidade. É racional pensar no direito à vida, porque sem ela, a própria existência humana, ela perece, né? Não tem mais sentido, certo? Então, esse é o chamado direito natural. O direito positivo, por sua vez, é uma construção bem recente que acompanha o próprio surgimento do Estado Nacional, dos Estados Nacionais, dos Estados modernos, né, ditos modernos, em que se verifica a conveniência da elaboração de uma lei específica para determinado povo. Então, se eu tenho um Estado moderno francês, é interessante que eu tenha leis adequadas ao povo francês, à cultura francesa, à história do povo francês, certo? E assim em relação a todos os estados. Por isso, há regras, segundo o direito positivo, né, que são específicas do Estado francês ou são específicas do Estado brasileiro, certo? Porque elas
são elaboradas por pessoas incumbidas dessa função, dentro que percebem a racionalidade, as idiosincrasias, né, as características peculiares de cada povo e, portanto, cada direito positivo vai se adequar a cada Estado nacional. Tá certo? Vejam a diferença. Eu tenho um direito natural que tende à universalização e o direito positivo que tende o quê? À especificação. Certo? Uma dicotomia das mais conhecidas, que a gente vai aprofundar quando os grupos forem apresentar o justnaturalismo e o juspositivismo, o positivismo jurídico, nos seminários, certo? Alguma colocação, alguma dúvida que vocês tenham em relação a direito natural e direito positivo? Eu na época da faculdade, imaginava que o direito positivo é o contrário do direito negativo, né? Assim, de pensar, direito legal, direito assim, que é positividade, né? O direito negativo, down, né? O direito negativo, não tem nada a ver, certo? O direito positivo é o direito de determinado, que é vigente em determinado local, em determinada época, certo? Tranquilo? Outra dicotomia muito frequente, e de que a gente já falou, inclusive, é a entre o direito objetivo e o direito subjetivo. No finalzinho da nossa disciplina de introdução, nós vamos ter um momento específico para a gente discutir sobre a natureza do direito subjetivo, certo? Então, a gente vai fazer esse aprofundamento lá. Mas é preciso que a gente, como a gente fez logo no início do nosso curso, fale de forma superficial sobre essa dicotomia. Eu tenho o direito objetivo, que é apresentado como a fonte de onde promana o direito subjetivo. Eu só tenho o direito subjetivo porque eu tenho um direito objetivo que reconhece esse direito subjetivo. Então, se eu digo que eu tenho a propriedade desse livro, esse direito de propriedade é o direito subjetivo. E onde é que eu vou colher esse fundamento? O fundamento desse direito subjetivo? Lá no direito objetivo. Qual o direito objetivo? Eu vou colher na lei civil, no Código Civil, certo? Eu vou colher na Constituição brasileira, que também reconhece o direito de propriedade, ok? Então, o direito objetivo, sejam as leis, os julgados, os atos normativos infralegais, né? Costumes, eles dão viabilidade aos direitos subjetivos. O direito subjetivo vem respaldado no direito objetivo, certo? Então, o direito subjetivo pode ser entendido como uma permissão de agir conforme o direito objetivo, tá certo? Tranquilo em relação a essa bifurcação? Alguma dúvida? Podemos prosseguir, então, né? Direito público e direito privado. E aí a gente vai abordar justamente o nosso texto, né, que eu pedi para vocês analisarem, o texto de Michel Miaille, nesse livro que tem uma proposta de introdução crítica ao direito. Eu já falei para vocês no início do nosso curso, né, a gente estava apresentando as principais obras, que é uma abordagem bem distinta, bem diferente da apresentada pelos autores mais tradicionais, né? E Michel Miaille, no trechinho que eu destaquei para vocês, deixei no CIGA, ele vai falar sobre essa dicotomia, direito público e direito privado. E aí, eu queria ver se alguém se voluntaria para fazer a exposição desse texto. Tem alguém que gostaria de fazer a exposição ou fazer algumas colocações sobre esse texto aqui? Tanta gente, né? Bom, eu vou iniciar, né? Vou iniciar com uma provocação. Ele coloca essa distinção entre o direito público e o direito privado como algo natural, não é verdade?
Não, Sara está dizendo não. Não tem nada de natural. É uma criação humana, certo? E por que, Sara? Ele disse que não é natural. Já que você falou com tanta convicção. Tá me escutando? Tá ótimo. Eu tô com outro microfone. É porque ele fala que é uma construção feita de acordo com a, a dominação, o desenvolver do capitalismo. Isso. É uma forma de sustentá-lo e... sustentá-lo, no caso. Dar sentido a esse modo. Ele nasceu com a necessidade de responder a essa nova forma de organização econômica. Certo. E por que é que ele vê artificialidade nessa distinção? Porque quando a gente, por exemplo, vejamos a própria organização administrativa do nosso curso de Direito. A gente tem um departamento de Direito Público, um departamento de Direito Privado. E era assim durante muito tempo da nossa história. Só mais recentemente é que foi criado um terceiro departamento com vistas inclusive, a pretensão de criar um centro de ciências jurídicas, um centro específico para o curso de Direito, que é o DEPRO, né, o Departamento de Direitos de Propedêuticas e Processo. E aí vai aparecer como terceiro departamento. Mas durante muito tempo era direito público e direito privado, isso de forma muito natural. E ele até faz referência à summa divisio, né? A expressão latina que determina. A gente tem um tronco comum, que é o direito na sua completude, e aí chega um momento que há uma bifurcação entre o público e o privado, certo? E é tão natural isso, é tão difundido, que a gente nem para pensar sobre as razões dessa distinção, né? E Sara terminou já revelando a motivação que ele enxerga nessa distinção. É mais uma influência do capitalismo na definição científica do estudo do direito, certo? Porque no momento em que eu tenho uma distinção entre o que é público e privado, o que é que isso possibilita? Professor, você pode repetir, por favor, a pergunta? Qual é a pergunta? Vou reformular a pergunta. Qual é o efeito prático de termos disciplinas do chamado direito público, do ramo do direito público e do ramo do direito privado? Qual é o efeito prático disso? Vamos lá, ele coloca... Pois não, sabe? Essa pergunta é para todo mundo, né? Porque para todo mundo. Eu fiquei um Mas pouquinho... já que você se propôs, você responde. Não! É porque eu fiquei um pouco confusa nessa questão, justamente que você me perguntou. Aí eu não sei como responder. Alguém tem Dependendo do desenvolver aí da discussão. Certo. Seria porque sistematiza, professor? De certa forma, torna regra ou norma essas cadeiras? Primeiro, ele assume uma posição de... Quando a gente faz a distinção entre público e privado, essa categorização, classificação, termina assumindo, como qualquer classificação, um ar de intervenção humana. Né? Não é algo que a gente vai encontrar na natureza. Isso aqui é direito público, isso aqui é direito privado. Começa daí. A outra questão é que passa pelas características do que ele chama de público e de privado. Né? Então, vamos lá. O que é que ele vê como próprio do direito público? No direito público, os ramos do direito público, geralmente a gente busca a satisfação dos interesses coletivos, dos interesses públicos, né? Da nação, da sociedade, dos grupos. Mas, no direito privado, a gente busca a satisfação de interesses individuais. Certo?
De outro modo, nos ramos do direito público, as normas, via de regra, são imperativas, cogentes, obrigatórias. Não há grande espaço para maleabilidade na aplicação, na formatação, na conformação dessas normas jurídicas. No direito privado, não. Quando eu falo em direito contratual, há uma liberdade muito grande do contratante, dos contratantes, em disciplinarem as cláusulas que vão reger aquele contrato. Pelo menos isso, historicamente, vinha sendo assim, certo? Ou a essência do direito público, que é a da coação, e enquanto que a do direito privado sendo a do acordo, a da composição. E as relações jurídicas do direito público, né, dos ramos do direito público, são relações jurídicas de subordinação, porque eu tenho muito fortemente destacado a presença do Estado com o indivíduo. E como o Estado, de alguma forma, tutela, protege os interesses coletivos, pelo menos deveria ser assim, esses interesses coletivos se sobrepujam, se destacam em relação aos interesses individuais, né, egoísticos, vamos dizer assim, de cada indivíduo. Portanto, há uma relação de subordinação. Nas relações de direito privado, não. Há uma relação de igualdade, de coordenação, porque as pessoas são colocadas no mesmo patamar, certo? Aí vocês podem me perguntar, professor, então, realmente é isso mesmo. Porque se eu parar para pensar, se a gente parar para pensar, os ramos de direito público têm essas características, a presença maior do Estado, as normas cogentes. Por que essa bifurcação ou essa dicotomia é colocada em xeque? Justamente, pessoal, para evitar o que ele chama de simplificação, né, planificação, de modo a desconsiderar as várias arestas que são deixadas nesses ramos de direito para fugirem dessa categorização. Então, o que é que a gente observa hoje? O direito constitucional, que é um ramo clássico do direito público, né, se preocupando com a regulamentação de aspectos da vida privada, principalmente no pós-guerra. O Estado liberal, como sonhado no século XIX, demonstrou-se ineficaz diante de graves problemas sociais e deu ensejo ao surgimento do Estado do bem-estar social, lá meados do século passado, certo? Claro que depois, principalmente a partir da década de 80 do século passado, a gente teve uma nova investida do Estado liberal, agora sob a roupagem de um neoliberalismo, de um resgate do Estado que deixava fazer, deixava passar, mas ainda mais cruel, né, porque aí se instalava um capitalismo selvagem de simples desconsideração ou desumanização mesmo das relações que cabia a ele, pelo menos, vigiar, né? E com isso a gente observa que o âmbito do público e do privado, mais uma vez, passa a ter essa repartição. Então vejam que quando o capitalismo se revela de uma forma mais evidente ou mais pujante, na época do liberalismo e do neoliberalismo, essa distinção ela convém. E o próprio autor fala, né, aqui no finalzinho, sobre o... Daqui, deixa eu ver. Sobre... Onde foi que ele disse, meu Deus? Sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No finalzinho mesmo, na página 159. Né?
Vocês já perceberam que essa expressão, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é muito significativa para a gente compreender essa dicotomia? Que quando eu faço a distinção entre o homem e o cidadão, eu incorporo essa distinção entre o público e o privado. O homem é o indivíduo, o homem é o partícipe das relações privadas, certo? O cidadão é o partícipe das relações públicas, é o que reivindica, é o que se vê atingido pelas normas do Estado de forma mais direta, certo? Então, há nitidamente uma consolidação a partir desse documento dessa distinção entre público e privado. E por que convém ao capitalismo? Porque quando eu faço quando eu adoto uma distinção clara entre o público e o privado, eu termino delimitando o papel do Estado e deixando livre da sua influência, da sua ingerência, um determinado setor das relações sociais e econômicas, certo? Como é que surgiu o capitalismo? Como é que surgiu o liberalismo? Na política do deixar fazer, deixar passar, o Estado não se metia nas questões econômicas, né? O Estado cuidava apenas das relações da ordem política, né? Tanto dos direitos civis e dos direitos políticos. A questão econômica, não. A questão social, tampouco, certo? Então, quando a bandeira empunhada era da liberdade, igualdade e fraternidade, apenas se preocupava com a liberdade do indivíduo de contratar. Então, se no século XIX alguém se apresentava para trabalhar e eu dizia, olha, só convém aqui na minha empresa você trabalhar durante 20 horas recebendo o suficiente para você se manter em pé. Aí você não, assim é injusto. Então, com licença, dê um espaço aqui que tem uma fila de gente querendo trabalhar. E aí as pessoas topavam qualquer tipo de emprego, né? Qualquer tipo de condição de trabalho. Essa situação foi de tal modo tornada grave que houve a necessidade de uma temperança, né, nessa crueldade. E aí surgiram os direitos sociais. E aí surgiu a questão social do século XIX, fruto das revoluções, principalmente das revoluções industriais naquele período. E com isso surgiu, inclusive, o direito do trabalho, para dizer o seguinte, olha, trabalhador, mesmo que você queira assumir um valor que não é digno, mesmo que você queira trabalhar mais horas do que o seu organismo suporta, biologicamente, você não pode fazer isso. Porque o Estado vai protegê-lo, vai protegê-la nessa relação social, certo? Alguém chamou aqui? Não, é só Paulo dizendo o Estado liberal não se mete na economia, exatamente, mas sempre deixa reservado um direito penal para quem se revolta. Com certeza, Paulo. E aí convém, portanto, ao direito penal, que é cogente, que não se possibilita grande maleabilidade, olha, infelizmente eu vou ter que punir quem está contra a ordem. Ah, mas quem definiu essa ordem? Bom, isso aí não vem ao caso, né? Eu tenho lá no direito civil, por exemplo, no Código Civil Brasileiro de 1916, que ficou vigente até o iniciozinho desse século, né? Eu tenho lá estabelecendo que a mulher casada ela só pode trabalhar se ela tiver autorização do marido. Isso até a década de 60 do século passado foi assim, pessoal. Aí vocês vão dizer, não, mas aí o Estado não pode se meter nisso, porque essa é uma questão privada entre marido e mulher, né? Será que é uma questão privada? Durante muito tempo, os livros de direito penal defendiam, por exemplo, que a mulher casada não podia ser vítima de estupro por parte do próprio marido. Por quê? Porque fazia parte do dever
conjugal da mulher casada satisfazer sexualmente seu marido a qualquer momento, mesmo que ela não quisesse, mesmo que ela não consentisse com qualquer tipo de prática que ele quisesse executar, né? E isso, vejam, é como se a vida privada fosse isenta da participação da intervenção estatal, certo? A gente vê isso como coisas absurdas. Hoje a gente repudia essa prática, mas vejam que até pouco tempo isso era sustentado. Quando a gente se depara com uma comemoração religiosa por parte de uma indicação a ministro supremo, né, ou um ministro que foi tido como dentro da cota dos evangélicos, né, e aqui não vai nenhuma crítica em relação aos evangélicos em si, né, mas a gente termina misturando o público e o privado de modo até paradoxal. Porque, vejam, há uma tentativa de que o Estado ele não seja... Ele possa intervir nos domínios privados, né? Mas o que está acontecendo é o inverso. É a privatização da atuação do Estado. O que é, se não isso, a escola sem partido? A escola sem partido, no fundo, é a escola do partido único. É a escola de quem defende determinado ponto de vista e não tolera a discussão das demais. Por isso, aquela correria, né, durante algum tempo, ainda bem que essa ideia já arrefeceu, já não tem mais nenhuma sustentação, certo? Nem sequer dos seus maiores defensores de limitação da liberdade, por exemplo, de cátedra, da limitação da liberdade de expressão científica, certo? Que não se confunde com a simples enunciação de opiniões como verdades. Quando eu discuto com vocês qualquer tema aqui, a gente dá a liberdade de vocês expressarem, né? É diferente de eu dizer assim, olha, eu estou criticando determinada postura do governo X ou do governo Y. Professor, você está fazendo doutrinação ideológica. Professor, você é um comunista. Ou professor, você é um fascista, né? Então, vejam que essa loucura, ela nada mais é do que a tentativa de deixar o Estado livre, longe da intervenção nessa questão. O Estado vai dizer, olha, esse ponto é inegociável. Eu não posso nem fazer ponderação. É simplesmente proibido, certo? Então, vejam que nós nos deparamos com muitos problemas decorrentes dessa bifurcação entre público e privado. Outro aspecto que a gente deve considerar também, pessoal, é que Paulo colocou aqui débito conjugal, exatamente, Paulo, no caso da débito conjugal da mulher em relação ao homem, né? Mas nunca houve do homem em relação à mulher nesse período, né? Pelo menos. Outro aspecto importante é que quando a gente faz a associação de cada um desses ramos do tronco do direito, né? Direito público e direito privado, a gente observa que muitas dessas características elas estão sofrendo modificações. Por exemplo, direito penal não é um direito que tem normas cogentes, que tem sanções mais graves, que não possibilita negociação. Isso tem mudado. Eu não falo nem no sistema anglo-saxão, não. No nosso sistema brasileiro, com a criação dos juizados especiais criminais, em que há a transação penal, é uma maneira de negociação entre o Ministério Público e o suspeito, né, o investigado, o autor do fato. E agora, mais recentemente, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, é um acordo que se faz entre acusado e Ministério Público para que o acusado
reconhecendo a prática do crime e preenchendo os requisitos objetivos, né, e subjetivos, ele possa satisfazer o dano causado sem que ele tenha a preocupação de responder a um processo penal com todas as suas consequências, certo? Então, em alguns crimes, se possibilita esse acordo. Na verdade, em quase todos os crimes do nosso ordenamento jurídico, tirando os mais graves, né, os praticados com violência e os com penas muito altas, todos os demais ou se sujeitam ao regime do juizado ou do acordo de não persecução penal, certo? Obviamente não válido para reincidentes, para pessoas que fazem do crime a sua habitualidade, né? Ou seja, num ramo típico do direito público, a gente encontra exceções a essa impossibilidade de negociação, de normas, a questão das normas cogentes, certo? A obrigatoriedade. E aí eu quero chamar a atenção, eu queria discutir com vocês uma outra questão que me chama sempre a atenção quando eu vou, me causa estranheza quando eu vou analisar esse texto. Qual é a caracterização que ele faz do direito penal? Vocês prestaram atenção nesse ponto do texto? Ele diz que o direito penal... Não, pode falar, professor. Não, diga aí. Não, ele fala que tem umas características de um aspecto público, mas ele é considerado como privado. Vocês Aí é uma compreenderam confusão. Isso? Essa hora eu fiquei muito confusa, realmente. Pois é. Vocês compreenderam isso? Como é que ele faz a associação do direito penal com o direito privado? Vocês entenderam? Ninguém tem nenhuma pista. Paulo, na página 157, lá em cima, ele diz assim, começa na página anterior, ele diz assim, nas universidades jurídicas é ainda um privativista que ensina o direito penal e está sempre um privativista na cadeira de processo civil. Aí ele coloca dentro do bolo o processo civil também, né? Para mim, causou. Aí depois ele vai começando a discutir sobre o direito penal especificamente. Por exemplo, no penúltimo parágrafo dessa mesma página 157, ele diz: eu tomarei o caso do direito penal como exemplo desta deslocação na ordem da classificação. Assim por diante, vai fazendo essas considerações. Para mim, me soou, desde que eu li a primeira vez esse texto, algo assim, sem cabimento. Você fazer a associação do direito penal com o direito privado, né? O que vocês acham? Por que vocês acham? Pelo que eu lembro, essa explicação que ele deu era fundamentado com aquele conceito de repressão social. Eu lembro que ele falou que tipo, o direito penal, com o passar do tempo, as suas sanções, as suas punições vêm sendo ocultadas e por isso acabam indo mais em direção ao ser em privado. Mesmo que ela tenha um poder, assim, que ele fala, né? Apesar de estar sendo uma punição cada vez mais oculta e amenizada e individualizada, ela ainda tem o mesmo poder e força. Ele falou um negócio assim, só que eu espero que eu entenda melhor, porque eu fiquei um pouco confusa. Só lembro que ele associou com essa questão de repressão social. Deixa eu ver aqui, Paulo colocou, ouvi o seguinte: o direito penal não serve para o Estado punir, mas para o indivíduo se proteger da punição estatal. Isso é verdade, Paulo. Essa é uma discussão que a gente vai falar sobre o direito penal hoje, mais tarde, e aí eu vou desenvolver essa sua afirmação, que é muito rica, né? Então, guarde aí para a gente discutir quando for falar do direito penal. Mas isso que Sara falou tem relação com a afirmação do autor. Olha só. Por que é que ele faz essa identificação? Bom,
na doutrina brasileira, pelo menos a que eu tive acesso, a gente não tem essa dúvida, certo? Mas na França, há uma identificação do direito penal com o direito privado, porque o direito penal, se vocês pararem para pensar, e o autor fala sobre isso, Michel Miaille fala sobre isso, o direito penal tutela direitos civis. Então, por que existe o direito... Por que existe a punição ao crime de roubo? Porque o criminoso atenta contra o direito de propriedade, que é um direito civil. Injúria, difamação, calúnia. O criminoso atenta contra um direito da personalidade, direito de honra, direito da imagem, direito ao nome, que são direitos civis, né? E assim por diante. Vejam, portanto, que é como se o direito penal ele agisse para proteger direitos civis, direitos privados, direito das pessoas especificamente. E por essa razão, via de regra, as pessoas jurídicas não cometem crimes. Aqui no Brasil, apenas os crimes ambientais possibilitam que as pessoas jurídicas respondam por crimes, né, por infrações penais, né? Todos os demais, quem é responsabilizado é o indivíduo, né? Vejam o caso que está sendo discutido essa semana, que é o julgamento da Boate Kiss, né? Da tragédia da Boate Kiss. Não é a empresa, a dona da empresa da Boate Kiss que está sendo processada. Não, são as pessoas responsáveis pela sua gestão. As pessoas que intervieram naquele momento e as pessoas que deixaram de observar os cuidados necessários no caso de um incêndio, por exemplo. Certo? Pois é, Letícia. Está chamando a atenção. Tem vários documentários rolando, né? Tem várias possibilidades de abordagem disso aí. Então, é só nesse sentido que eu enxergo essa associação, né, que a gente não encontra muito comumente na doutrina brasileira, por exemplo, do direito penal, certo? Pois não, Paulo? Aqui, para a gente, seria penal é direito público, ponto, né? Isso. Não tem... Não tem nem dúvida. Mas, assim, por exemplo, se acontece um crime contra a propriedade, é como se a gente entendesse da seguinte maneira: bom, o Estado tem o interesse em punir, bom, e aí tem Ministério Público e tal, só que eu roubei, por exemplo, um carro. A pessoa que tinha o carro, ela tem também a possibilidade de entrar no direito privado. São, digamos, também dois ramos, né, assim, que um crime possibilita. Perfeito, Paulo. É exatamente isso. Como o direito penal termina tendo repercussão civil também, porque se alguma pessoa é condenada pelo roubo do carro, como você falou, ela também gera para ela a condenação, a necessidade ou o dever de reparação do dano, certo? Então, roubou o carro, ele tem que reparar esse dano para a vítima, certo? Mas é apenas uma consequência dessa condenação, não é aquilo que está se apurando de forma mais importante naquele processo penal, certo? Só que aqui não há dúvida, porque, vejam, o Estado ele atua julgando quem praticou o delito, ele atua acusando quem praticou o delito, certo? E quem praticou o delito, ele vai ser apenas assistido. É como se o Estado tanto... E olha, e quando ele não pode pagar um advogado, o Estado ainda providencia a defesa dessa pessoa. Então, assim, é muito direito público, certo? Mas é um direito público, é um ramo do direito público que vai ter... Está sofrendo modificações. Que nós temos já a possibilidade de ação penal privada, isso de muito tempo, em relação a alguns crimes que são mais delicados, né? Por exemplo, os crimes contra a honra. Eu chamo fulano de tal de um palavrão lá, de alguma coisa, de um xingamento. A pessoa se sente ofendida, né?
Por exemplo, aconteceu, né, recentemente, todo mundo vai saber, noivinha do Aristides. Eu chamo determinada pessoa de noivinha do Aristides. Aquilo mexeu com a pessoa, né? Por algum motivo que a gente também não... o pequi ruído, né? Certo? Então, se eu chamo noivinha do Aristides, a vítima daquele xingamento, daquela provocação, pode achar melhor não tocar naquele assunto, porque aí vão descobrir coisas, vão fazer associações que não são interessantes, blá, blá, blá. Então, ele não quer nem falar sobre isso. Aí, ele querendo, só cabe a ele a iniciativa de começar o processo penal, certo? É isso que chama de ação penal privada. Somente o ofendido pode iniciar. Se o Ministério Público ficou sabendo dessa ofensa, eu quero proteger você e tal. Não quero. Não quero que seja protegido, não quero ser protegido, não. Deixa para lá, deixa quieto. Não foi o caso, né? Porque terminou havendo uma intervenção policial para apuração, né, do caso. Mas essa é uma possibilidade. Então, no direito penal, a gente também tem tem o acordo de não persecução penal, que eu falei, tem a transação penal. Nos Estados Unidos tem o plea bargain, que ele ainda é mais extensivo, porque aqui o acordo de não persecução penal, você faz um acordo prévio e o processo fica em stand-by, né? Fica esperando, olha, se você cumprir as condições, o processo é findo. Nos Estados Unidos, o plea bargain, que a gente vê nesses filmes, né? Há um acordo sobre a pena. A pessoa é presa a partir de um acordo. E vocês acham que tem julgamento? Não tem julgamento, não. A pessoa assume a culpa, diz que, eu vou pegar 20 anos, não tem problema não, eu podia pegar até 40, eu vou pegar só 20. E simplesmente não existe julgamento. Não existe colheita de provas, não existe apreciação de provas. Não, é o acordo que o Ministério Público faz com o acusado e resolve, e a pessoa vai presa, pessoal. Então, é bem diferente do nosso sistema, que a gente não faz acordo de pena, a gente faz acordo de condições para reparação à vítima ou reparação à sociedade, certo? A partir de prestação de serviço, por exemplo. Ok? Pois não, Isaac? Professor, o senhor falou desse exemplo de que um cara chama outra pessoa de noivinha do Aristides. E pronto, se alguma autoridade presenciar isso e vir que foi uma injúria, é injúria que diz? Calúnia? Depende da situação, é injúria, calúnia ou difamação. Pronto, se encaixar em algum dessas definições. Só que o indivíduo que foi caluniado, que sofreu esse negócio, não quiser botar para frente, como a gente fala aqui. O Ministério Público não intervém. Não intervém? Não pode ajuizar a ação. Eu não sei se se encaixa na mesma coisa, porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu aqui com um tio meu. Ele vinha ali pela estrada de Serra do Mel, não sei se o senhor conhece. Sim. A gente vai para Mossoró daqui de Pendências, é 100 quilômetros, a gente passa por Serra do Mel, que é uma estrada nova e é melhor. Aí, nessa estrada de Serra do Mel, ela é estreita, e tava passando, isso de noite, passando um rebanho de carneiro. Aí meu tio bateu em não viu, bateu, aí saiu do carro, né, viu que o carneiro estava morto, e o dono vinha perto do rebanho. Aí ele viu meu tio, os dois ficaram se olhando, meu tio foi lá, pegou o carneiro morto e colocou no carro para levar para casa. E o dono ficou olhando, porque, não sei, parece que tinha acabado de surgir um decreto por lá que animais não eram para ficar trafegando nesse tipo de via, nessas vias. Então, ao ver do proprietário, era muito melhor ele perder aquele carneiro do que ser levado a julgamento por ser punido pelo Estado por ter descumprido essa norma que tinham colocado lá. Ele estava com o rebanho dele perto da pista. Questão jurídica. Então, ele ignorou, meu tio levou e ele ficou calado, ele ficou só olhando.
Então, se alguma autoridade visse um fato parecido com esse acontecer, ela podia intervir, ou também, se o dono não tivesse nem aí, nesse caso, poderia ser, vai lá, a gente tem várias possibilidades de interpretação desse fato, né? A gente pode tomar como uma apropriação indébita, né, que considera crime, ou uma autotutela por parte do seu tio, que diz, olha, ele causou dano ao meu carro. Sim, teve essa questão também, que o carro que ele estava era de uma empresa, da empresa que ele trabalha. Pois é. Então eu tomei lá, não tive a intenção de cometer crime, era a forma de reparação. Era como se fosse fazer justiça com as próprias mãos, né? Sim. E existe um crime também, que é justamente o fazer justiça com as próprias mãos. Mas aí depende da interpretação. De todo modo, nesses casos, se uma autoridade visse o fato, ou fosse relatado à autoridade o fato, ela poderia instaurar, porque não são crimes de ação penal privada, diferentemente dos crimes contra a honra. Certo? Porque eu lembrei daquele negócio que o direito é a relação contratual, que acho que quem fala é o professor... Eu esqueci o nome. Que ele fala que o direito é a relação contratual entre dois indivíduos, dois ou mais indivíduos. Sim. Então, se os dois estavam de acordo com aquilo que estava acontecendo, o meu tio que foi envolvido e o dono do animal, mesmo assim, isso poderia ser punido se o cara que perdeu está lá aceitando de boa, não se manifestou em momento algum sobre o acontecido. Pior. Meu tio que teve o carro danificado pela negligência do dono, também se absteve de... Pior que pode, Isaac. Por exemplo, uma pessoa... Eu já peguei casos assim. Furto de celular. Né? A pessoa foi furtada, o celular não foi recuperado. Aí, o Ministério Público ajuiza a ação contra o suspeito, né? Mesmo não tendo sido encontrado o celular, mas existe indício de que tenha sido aquela pessoa. E aí a gente vai ouvir a vítima. Às vezes as vítimas não querem ir para a audiência. E às vezes o quê? Eu não quero mais saber disso, não. Eu sei que eu não vou ter o celular de volta mesmo, não adianta. Então, assim, por mim, esse caso está encerrado. Só que não depende dessa pessoa, não depende da vítima, né? É claro que a má vontade dela vai interferir na colheita de provas. Então, talvez a gente inocente ou não peça a condenação porque as provas são fracas. E a palavra da vítima, nesse caso, né, é muito importante. Pois não, Letícia? Professor, é que a gente estava discutindo, né, a relação de direito público e direito privado, aí você mencionou o caso do julgamento da Boate Kiss, e aí eu me lembrei o quanto está sendo relevante para esse caso essa diferenciação. E aí surgiu uma dúvida, porque um dos advogados olhou para o Ministério Público e fez, vocês deveriam estar sentados no banco dos réus. Eita. Porque eles alegavam que, professor, muito babado o que está acontecendo, estou adorando. Daí... Porque eles alegavam negligência do Ministério Público em algumas coisas da boate e alegavam negligência dos bombeiros. Aí eu queria saber, tem como os órgãos públicos serem... É uma pergunta que pode ser uma besta, mas a gente está começando o curso agora, né? Não, mas é muito importante essa sua pergunta. Podem ser responsabilizados, sim, mas não é o Ministério Público que é responsabilizado. Você, em se tratando de direito penal, você tem que destacar o membro da instituição que foi negligente em relação àquele fato. Entendi. Então, teria que ser alguém específico. Mas isso no âmbito do direito penal. No âmbito do direito administrativo, por exemplo, se houver comprovação da responsabilidade do Estado, aí nós temos uma responsabilidade objetiva. Se conseguir comprovar que, em razão daquela omissão, do Estado em fiscalizar a boate, né, as condições sanitárias, as condições de segurança e tal, ele foi omisso, o Estado, então é uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade que se apura muito facilmente. Sim. Porque
na responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil, em regra, é objetiva, não depende de dolo ou culpa. Entendi. Certo? Não depende de dolo, nesse caso, depende da culpa no sentido da omissão, na verdade. Né? Só para esclarecer uma coisa. Que agora que eu vim perceber, nessa discussão que a gente estava falando, o senhor falou que o Estado ia intervir, mas com relação ao dono do rebanho, ou com relação ao meu tio também? Porque eu vejo a relação... Pode ser ao seu tio também. Uma pessoa que viu assim, estava passando lá, vamos lá, atrás do seu tio estava no carro o promotor da cidade. Viu seu tio bater na ovelha, matar a ovelha, ele pegou a ovelha e foi embora. Aí pronto, ele furtou a ovelha. Ele pode ter essa percepção, entende? Sim. E esse fato, ele é apurado independentemente da vontade da vítima. Por isso que, nesse caso, assim, não... Mesmo a vítima dizendo, não, deixa pra lá, isso aí não foi nada, eu que tenho culpa. Isso não impede de se dar prosseguimento ao processo. É claro que pesa quando a gente vê o desinteresse da vítima, isso pesa muito na viabilidade da ação penal, na investigação. Professor, eu não sei se o senhor escutou, mas quando aconteceu, o dono estava presente e tipo, os dois ficaram, não sei se chegaram a conversar um com o outro. Só sei que meu tio pegou o animal, ele vendo tudo, e ele no canto dele. Quieto. Mas eu estou falando assim, eu estou fazendo aqui eu estou fazendo uma de advogado diabo. O dono pode ter se omitido de alguma reação por medo do seu tio. Entendeu? Mas, vixe, esse cara é perigoso. Esse cara, eu já sei que ele é violento e tal, né? Por isso que eu digo, tem que apurar. Aí, na apuração, é que a gente tem uma noção do que realmente aconteceu e se realmente existem elementos para ação penal. Entendeu? Mas se o dono do animal disser que deixou ele levar para ele ficar quieto, não denunciar os animais na pista e nem tentar fazer com que o cara pagasse o conserto do carro. Aí, mesmo assim, a justiça puniria meu tio por levar o animal? Não, mas quando é que a gente vai colher essa informação de o dono ter deixado? Uma investigação, mas no inquérito policial, entende? Se no inquérito policial a gente detectar isso, aí o Ministério Público pode dizer, não tem elementos para a gente denunciar esse cara. Entende? Sim. Ou seja, não vai ter denúncia e, portanto, não vai ter condenação. Sim, entendi. Certo? Leila. Oi, professor, boa noite. Consegue me ouvir? Consegue. O senhor falou, tipo assim, que quando a vítima, né, não quer denunciar, a pessoa não pode intervir. Mas, por exemplo, nos casos de violência, vamos supor, eu estou num ambiente e eu vejo, sei lá, um casal, o homem agredindo a mulher. E aí eu quero denunciar, tipo, sei lá, eu sou uma pessoa, né, do direito e tal, e eu quero denunciar. Mas aí a pessoa agredida, ela não quer. Ela não quer denunciar, não prefere mexer com isso. Ainda assim, eu não posso denunciar, ou isso vai ser como uma omissão de socorro? Vai ser enquadrado como omissão de socorro? Você pode denunciar. O meu trabalho, a minha pesquisa de doutorado foi sobre denúncia anônima. E muitos dos casos das denúncias anônimas são referentes a agressões no âmbito do seio familiar, né? Então, é o pai agredindo a filha, o filho, o marido agredindo a mulher, né? O filho agredindo o pai, ou o neto agredindo a avó. E, às vezes, por serem relações familiares, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher. E, claro, você não pode ser responsabilizada por omissão de socorro, porque não é papel seu. A não ser que seja papel seu. Por exemplo, você é a curadora daquela senhorinha e vê o filho agredindo. Aí você tem um papel de intervir. Mas não sendo assim, você é uma vizinha. Você não tem esse dever. É um dever cívico, é um dever de humanidade, mas não é um dever jurídico.
Entende? E aí, para você se preservar, você pode fazer a denúncia anônima. O que é que acontece com a denúncia anônima? Vai ser encaminhada para uma autoridade que investiga o fato e, verificando-se que há crime, mesmo contra a vontade da vítima, esse crime é aplicado. Mas alguns crimes eles dependem de representação para poder ir para frente. E a vítima não faz a representação. Caso de lesão corporal leve, por exemplo. Nessa situação, vamos supor, o marido bateu na mulher e foi lesão corporal leve. A mulher não quer ir para frente. Esse elemento não vai caracterizar crime, mas pode redundar numa medida protetiva ou numa apuração de proteção dessa mulher. Entende? Então, ela pode ser procurada por um serviço de assistência social do Estado para conscientizá-la, para guarnecê-la, para preservá-la. Entende? Então, são várias atuações possíveis dentro dessa realidade, que infelizmente acontece, né? Ok? Ok, obrigada. Nada. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Bom, nós vamos agora, vencida essa fase inicial das dicotomias, a gente vai falar agora sobre os ramos do direito. Né? Então, Professor, oi. rapidinho, eu não consegui entender muito bem se no texto o autor ele definia o que é cada um, que é direito privado e público, ou pelo que eu vi, ele não diz nada absoluto, ele só fala que é uma questão muito complexa, né? Vai depender das circunstâncias. Mas ele enuncia algumas características que normalmente são atribuídas a um e outro. Quer ver? Olha, aqui, na página 153, ele diz assim, tradicionalmente encontram-se as seguintes diferenças. Primeiro, quanto ao fim. O fim do direito público é o de dar satisfação aos interesses coletivos da nação. O fim do direito privado é o de assegurar ao máximo a satisfação dos direitos individuais. Segundo, quanto ao caráter. Tendo em conta o seu fim, o direito privado deixará, pelo contrário, uma larga parte à autonomia da vontade. Quanto à sanção, as regras do direito privado são desrespeitadas e o particular lesado dirigir-se aos tribunais e à força social para obter justiça. A sanção do direito público é mais difícil de organizar, porque aqui o Estado está em causa e não estará inclinado a condenar-se a ele próprio, né? Então, ele anuncia aqui algumas características que são geralmente apontadas para essa diferenciação. Mas, em seguida, ele diz, olha, em algumas situações, alguns ramos do direito público, de forma inegável, vão apresentar outras características, típicas do direito privado, certo? Então, é preciso ter cuidado. Ou, vejam o que era o direito civil no início do século XX, e vejam no que ele se transformou, pelo menos no nosso país, no final do século XX. Nós tínhamos uma ideia de intocabilidade do ambiente familiar e hoje nós temos uma maior tolerância em que o Estado intervém, assim, no âmbito familiar, né? Aquela história de entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, não tem mais sentido, certo? Então, ele joga essas características básicas, mas ele faz as ressalvas, né? Isso, exatamente. Certo. Obrigada. Por nada. Vocês vejam aqui nas divisões do direito, né? A gente tem essa árvorezinha aqui, o direito, né? O público e o privado. Aí no público, direito tributário, direito criminal, direito penal, né? No privado, direito de família, direito comercial. Então, geralmente é assim que é apresentado, certo? A gente, em alguma medida, vai seguir esse modelo, principalmente baseado na divisão que faz Maria Helena Diniz no seu livro de introdução, e a gente vai mais ou menos seguir, mas sempre ponderando
a necessidade de a gente observar que algumas características são modificadas ao longo do tempo, tá certo? E aí isso não desnatura a própria natureza daquele ramo do direito, certo? Eu deixei para vocês, pessoal, um vídeo, né, um vídeo curtinho, né, um TED, que fala sobre o futuro do direito, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui a gravação, para a gente fazer aquela pausa também estratégica, certo? Vocês pegarem um suco, uma água, alguma coisa assim, espreguiçarem aí. Vou deixar aqui desligado. São 8h03, 8h13, que eu acho que é a duração desse vídeo. Quem não viu ainda no SIGA, ou quem quiser, pode ver novamente, pode assistir enquanto a gente faz essa pausa, certo? Daqui a 10 minutinhos a gente volta, ok?